Meus irmãos, mais uma vez, que alegria é podermos estarmos reunidos como igreja, não é? Mais um período do dia do Senhor, para podermos aprender do nosso Deus, honrar o seu nome nesse dia que é dele, não é nosso. E nós nos alegramos em poder ver os irmãos mais uma vez, abraçar os irmãos e agora ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer em Apocalipse 3, de 1 a 6. Os irmãos não estranhem, não é? Eu voltei da licença na semana passada e nós estávamos em uma série na carta de Paulo aos Colossenses e nós não terminamos ainda, tá bom? Nós vamos voltar a Colossenses um dia, se Deus quiser. Mas nós notamos que o Senhor quer tratar alguns assuntos em nossa igreja local que foram iniciados na semana passada, quando tratamos de Isaías 1, de 10 a 16. Inclusive, gostaria de incentivar os irmãos que, se ainda não assistiram o sermão da semana passada, que assistam, pois o que nós vamos ver em Apocalipse hoje é uma extensão, e assim será nos próximos domingos. Nós vamos continuar lidando com textos dessa natureza, pois vemos que o Senhor quer tratar algumas situações na vida da nossa igreja local. E eu já imaginava que cedo ou tarde esse momento chegaria, e imagino que esse momento chegou. Então vamos continuar nessa série de meditações. Então não há uma série de pregações, tá bem? Quando eu preparava essa exposição, eu lutei para ver se eu fazia uma série na carta, nas 7 cartas de Apocalipse, né? Porque o que nós vamos ver agora é uma das 7 cartas que o Senhor Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia. Pode ser que isso aconteça, tá bom? Vamos ver como que as coisas vão caminhar daqui para frente, mas eu gostaria de pedir muito a sua atenção, que se possível você nem piscasse, não é? Porque o Senhor tem a tratar algo na nossa igreja, nesse texto, algo profundamente sério, algo complexo, algo difícil, não é? Que a gente não vê pregações dessa natureza sendo expostas por aí. Então nós precisamos cuidar para que o Senhor tem tratado em nossa igreja chegue ao coração daqueles irmãos que não estão aqui. E nós precisamos de vocês nisso. Não é? Tem irmãos que precisariam estar aqui, são membros da nossa igreja local e não estão. E eles não podem perder, eles não podem deixar de ouvir aquilo que o Senhor tem a tratar no nosso coração, na nossa igreja local e no coração deles também. Então nós contamos com os irmãos em propagar os sermões da nossa igreja local no meio da nossa própria igreja. Nós não podemos desprezar, sem cometer grande pecado, não podemos desprezar a voz do Senhor falando aos nossos corações na igreja local. Esse é um privilégio sem igual. Lembrem que nós acabamos de orar. Há irmãos que choram, que suplicam, que gostariam de ter esse momento que nós temos todo domingo, nas reuniões de oração, às terças, mas não podem ter. Porque se eles fizerem, eles são mortos, eles são presos, eles são sequestrados, esposa e filhos são violentados. Então, irmãos, nós precisamos valorizar o que nós temos aqui em nossa igreja local. Vamos, portanto, ler a carta que o Senhor Jesus enviou à igreja em Sardes, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Leamos o texto, Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. Diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Irmãos, vamos orar mais uma vez nessa hora, clamando ao nosso Deus por iluminação, para que possamos compreender aquilo que Ele tem a nos falar nessa hora. Senhor, uma vez mais, aqui estamos, ó Deus, suplicando a Ti nessa hora por graça iluminadora. Senhor, ajuda-nos a compreender esse texto tão difícil. Difícil de ler, difícil de pregar, difícil de digerir. Mas, Senhor, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós, através dessa porção da Tua palavra. Então, por favor, Senhor, dá-nos uma disposição de alma inclinada a receber aquilo que o Senhor tem a nos dar. Dá-nos, Senhor, uma mente disposta a absorver as exortações que o Senhor tem a nos dar. Dá-nos um coração pronto a crer nas promessas que temos nesse texto. Dá também, Senhor, a nós uma disposição de arrependimento sincera, verdadeira e humilde para a Tua glória. E é no Teu Filho Jesus que nós nos apegamos. Amém e amém. Irmãos, imaginem um hospital. Quem aqui nunca foi no hospital? Quem nunca foi? Todos já foram, né? Então todos vão poder imaginar bem essa ilustração. Imagine um hospital. Imagine um prédio novo, bonito, todo reformado, espelhado, aquela coisa que quando bate o sol você até faz assim porque você não consegue, é muito reflexo, é aquela coisa bela, maravilhosa, não é? E aí você entra nesse hospital, nesse prédio, e os corredores cheirosos, tem aquele cheirinho, aquele bom ar que a minha esposa não gosta muito, né? Mas que eu gosto, e aquele bom arzinho que a gente tem, né? Você vê os corredores limpos, as paredes bem pintadas, os ambientes limpos, você vê tudo muito bem organizado. A iluminação é impecável, você tem na recepção um lustre de cristal, aquela coisa assim, bela, maravilhosa, que você fica espantado só de ver. E aí você começa a encontrar pessoas conforme você vai andando no hospital. Você vê médicos bem vestidos, pessoas muito bem educadas. Você até pensa, nossa, onde é que eu estou? Eu estou no Brasil mesmo? Parece que eu não estou no Brasil, não. Enfermeiras com os melhores uniformes, uma coisa fina, uma coisa jamais vista. E essas pessoas sempre com um sorriso no rosto, né? Sempre desejando bom dia, boa tarde, boa noite. Você olha para as cadeiras luxuosas, estofadas, vermelhas, aquela coisa realmente de primeira grandeza, totalmente luxuosa. Sem falar no atendimento da recepção. Não é aquela pessoa que, mais uma pessoa para atender hoje. Não, seja muito bem-vindo ao nosso hospital. Uma recepção que constrange. Você até, nossa, o que eu posso dar para essa pessoa, né? Pelo maravilhoso atendimento que ela me deu. Você fica até constrangido. Pense nisso tudo. Você se sente, como eu mencionei, em outro universo. Porém, como não podia ser diferente, há um problema. Há um problemão aqui. O problema é que todas as pessoas que são internadas nesse hospital, todas as pessoas que passam por alguma enfermidade e são atendidas nesse hospital, elas nunca saem curadas. Elas nunca saem, em seu estado de saúde, bem tratadas nesse aspecto. As medicações nunca são eficazes. Nunca ninguém que passa por esse hospital sai de lá bem. E a resposta é, porque lá não há médicos e enfermeiras de verdade. Tudo isso que a gente vê quando entra é tudo uma encenação. Não há médicos, não há profissionais de saúde devidamente capacitados naquele local. É um hospital de fachada. É um hospital de mentira. É um hospital de teatro. Não cumpre o seu verdadeiro papel. Irmãos, o que isso tem a ver com o nosso texto de hoje? Tem tudo a ver. Porque é exatamente assim uma igreja que tem fama, uma igreja que tem nome, uma igreja que todos dizem e admiram por sua vida, quando, na verdade, ela está morta. Ela cumpre exatamente os mesmos objetivos que esse hospital, não tem nenhuma utilidade. Essa igreja continua os seus cultos, assim como aquele hospital continua os seus atendimentos.
os seus cultos, continua com as suas atividades, continua com a sua história, os seus aniversários, continua com a sua confissão de fé, com a sua tradição. Mas essa igreja perdeu aquilo que é mais importante. Perdeu vida celestial. E é exatamente esse cenário que nós encontramos em Apocalipse 3, de 1 a 6. E a pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer é, quando o Senhor Jesus olha para a nossa igreja local, e aqui nós vamos trabalhar, permita-me fazer uma distinção aqui. Ao longo do sermão nós trabalharemos de maneira corporativa, como igreja local, e de maneira individual, enquanto crentes. Então esses dois movimentos serão feitos ao longo do sermão. Nós precisamos nos avaliar enquanto igreja local, de maneira geral, e enquanto crentes de maneira individual, que compõem essa igreja local. Tá bem? Então vamos lá. Quando o Senhor Jesus olha para nós, quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, o seu julgamento é de que nós estamos vivos ou de que estamos mortos? Quando o Senhor Jesus olha para nós, qual é o veredicto que Ele traz até nós? Estamos vivos ou estamos mortos? A nossa afirmação teológica segue: Cristo chama a sua igreja para despertar de um estado de morte espiritual, de uma vida de aparências, para uma vida de verdade, vivendo em vigilância e fidelidade, como evidência da vida eterna que recebeu. No texto desta noite, nós encontramos 3 maneiras de despertar de um estado de morte espiritual. 3 maneiras de despertar de um estado de morte espiritual. Primeira maneira, reconhecendo o diagnóstico de Cristo, versos 1 e 2. Segunda maneira, reconhecendo o chamado de Cristo, versos 3 e 4. E, por fim, terceira maneira, reconhecendo a promessa de Cristo, versos 5 e 6. E o título, portanto, deste sermão não poderia ser outro: o chamado à vida para uma igreja morta. O chamado à vida para uma igreja morta. E para as nossas crianças, a palavrinha para estudar nessa semana é vida. E para os pequenos, eu preciso me dirigir nessa hora dizendo, pequenos, que estar vivo, viu, Mark? Você que está me olhando? Martim, Oli, Pedrinho, Esther, cadê mais pequenos? São esses, né, por enquanto. Estar vivo é muito mais do que respirar, como vocês estão fazendo. Estar vivo é muito mais do que beber esse copo de água que vocês estão tomando. Estar vivo é muito mais do que ouvir a minha voz, como vocês estão ouvindo. Estar vivo, de acordo com esse texto que nós vamos estudar agora, significa ter um coração humilde e reverente que ama e obedece o Senhor Jesus Cristo. Isso é vida nesse texto. Se você, pequenininho, criança que eu tanto amo, se você ainda não tem um coração que ama o Senhor Jesus, que deseja obedecer ao Senhor Jesus, que deseja, não é, ter tempo com o Senhor Jesus, passar tempo com Ele em oração, se você ainda não tem esse desejo, significa que você ainda não está vivo e que você precisa, portanto, se voltar a Ele, pedir para que Ele dê a você arrependimento, para que você possa viver de verdade. Tá bem? Palavrinha vida para os papais trabalharem com as crianças nessa semana. Irmãos, permitam-me fazer uma brevíssima, assim, um voo no nível flash de introdução ao livro de Apocalipse, tá? Só para a gente se situar. O livro de Apocalipse é um dos livros mais temidos, não é, de todo o livro de Deus, de toda a Escritura. É um livro que as pessoas têm medo de ler porque tem dragão, tem besta que vem do mar, tem muitas figuras apocalípticas que realmente são difíceis de compreender. Tá bem? É um livro que causa mais pânico nas pessoas e, portanto, o livro mais mal compreendido e mais mal aplicado que nós temos, não é? No mundo, tá? No mundo. Mas o livro de Apocalipse, quando nós lidamos com ele de maneira responsável, irmãos, ele não é tão difícil, ele é difícil, mas ele não é tão difícil. Nós não precisamos temê-lo, porque o que nós temos ali é a palavra de Deus para nós, né, que está escrito em uma linguagem para que fosse ocultada o seu conteúdo do imperador, pois o que está sendo trazido ali são conteúdos que atacam diretamente, não é, alguns sistemas políticos do período. Ataca a Jerusalém terrena, não é? Ataca Roma. Então nós temos todo esse cenário por detrás aí
dos 22 capítulos de Apocalipse. Mas nós precisamos ter alguns pressupostos para nós entendermos bem esse livro. Nós entendemos que esse livro ele foi escrito antes do ano 70, tá bem? Contrariando aí a maioria dos acadêmicos hoje. Nós entendemos que o livro foi escrito antes do ano 70, por quê? O conteúdo do livro de Apocalipse é o grande sermão escatológico de Jesus, só que escrito por João. Vocês lembram do sermão escatológico de Jesus lá em Mateus 24, do 1 ao 35, Marcos capítulo 13, Lucas 21? Quando você passa pelo Evangelho de João, você não tem esse sermão escatológico lá. Por quê? Porque João escreveu um livro inteiro sobre esse sermão escatológico. O Apocalipse é o cumprimento daquela profecia onde o Senhor veio em juízo contra Jerusalém no ano 70. É uma profecia onde o Senhor vem em juízo contra o Império Romano. Tá certo? Então, o livro de Apocalipse contém essas profecias que grande parte delas já se cumpriram no passado. O grande problema de ir para Apocalipse é colocar a lente de que do capítulo 4 em diante, depois das cartas às 7 igrejas, tudo que nós temos no livro é futuro. Não é para mim, não é para você, não foram para os primeiros cristãos, mas é para uma geração lá daqui sei lá quantos anos. E nós não sabemos a mensagem do livro. A mensagem do livro se perde. Então o que nós temos aqui também em Apocalipse? Nós temos profecias que se cumpriram no passado, que não vão se cumprir de novo, mas nós temos profecias que ainda vão se cumprir, como, por exemplo, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma profecia gloriosa que nós aguardamos o seu cumprimento. Tá bem? E ela não se cumpriu ainda. A consumação da obra de Jesus Cristo está profetizada no livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação que o apóstolo João recebe do Senhor Jesus Cristo quando ele está encarcerado, preso pelo Império Romano na ilha de Patmos. E então ele é arrebatado num domingo glorioso, no dia do Senhor, portanto, ele diz que ele é arrebatado em espírito e recebe, portanto, a revelação do livro de Apocalipse. O Apocalipse, meus irmãos, é um livro escrito às 7 igrejas da Ásia. Isso está logo no seu primeiro capítulo. Do capítulo 1 ao 22, João escreve principalmente às 7 igrejas da Ásia. São elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Manter a seriedade do público-alvo do livro de Apocalipse é essencial para nós compreendermos a sua mensagem. Senão isso se perde. Senão nós não entendemos. Senão a gente vai acabar dizendo que a besta que vem do mar é algum império glorioso no futuro que vai trazer paz entre palestinos e israelenses e vai por 3 anos e meio manter uma paz, depois ele vai quebrar essa aliança. Irmãos, não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Tá? Pra vocês terem uma ideia, tem gente que lê algumas maldições que o Senhor traz à terra e a Jerusalém, né? Gafanhotos, por exemplo, as pessoas lendo isso como se fossem helicópteros e drones no futuro. Que é isso? Perdemos o controle de interpretação do texto, sabe? Então, nós precisamos lembrar. Todo o livro de Apocalipse é endereçado às 7 igrejas da Ásia no primeiro século. E o conteúdo é: o Senhor vem com as nuvens. Uma linguagem de juízo contra Jerusalém e contra Roma. Nessa sessão que nós estamos aqui, no capítulo 3, né, do capítulo 2 e 3, nós temos 7 cartas que são enviadas às igrejas da Ásia, as principais igrejas ali, não é? Cada uma recebe uma carta. Feitas algumas ressalvas nessas cartas, nessas 7 cartas, o padrão delas é o seguinte: nós temos uma descrição de quem o Senhor Jesus é, nós temos um elogio, menos para a igreja de Laodiceia, ela não tem elogio nenhum. Nós temos uma repreensão para essas igrejas, menos para Esmirna e para Filadélfia. E essa repreensão, ela sempre tem uma solução. Da solução nós temos consequências, se a igreja não se arrepender, se seguir em desobediência, seguida de promessas, tá? Então, basicamente, esse é o esboço aqui de todas essas cartas, não é? Essas 7 cartas escritas para as igrejas da Ásia. Irmãos, dito essa palavra de introdução, entremos, portanto, agora na exposição do nosso texto, tá? Então, só lembrando que o texto que nós estamos lidando, capítulo 3, de 1 a 6, é uma carta que o Senhor Jesus envia para a igreja em Sardes, uma dessas 7 igrejas da Ásia, tá bem? Que estão no primeiro século. O título dessa pregação, lembrando os irmãos, é O Chamado à Vida para uma Igreja Morta. Então, Cristo chama
sua igreja para despertar de um estado de morte espiritual, de uma vida de aparências, para uma vida vivendo em vigilância e fidelidade, como evidência da vida eterna recebida. Então vamos ao primeiro ponto. Precisamos reconhecer o diagnóstico de Cristo. Vamos ler o versículo 1 mais uma vez. Lá diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Vamos até aqui. Veja, nós temos alguém trazendo uma mensagem e mandando escrever, é uma ordem, é um imperativo. Faça. Esse alguém que está dizendo isso, ele está se apresentando. Ele é alguém que é soberano sobre a igreja. Ele está escrevendo para a sua igreja. Então ele manda escrever. E quem está mandando escrever é o Rei Jesus. Ele dá esse comando, ele dá essa ordem. Significa que não há condições de rejeitar essa ordem. É um imperativo, ele está mandando. Ele tem algo sério a dizer para a sua igreja, mas não o faz sem antes mostrar sua autoridade e poder. Ele é aquele que manda escrever. Ele manda escrever ao anjo da igreja em Sardes. E é engraçado que Sardes ela era uma das cidades mais gloriosas da Ásia Menor. Uma das cidades mais luxuosas. O império militar chegou a ser Sardes. Mas o seu esplendor, a sua glória, a sua magnitude, a sua majestade ficou no passado. O esplendor de Sardes ficou no passado. O Senhor Jesus, portanto, manda escrever ao anjo da igreja. Anjo, como vocês sabem, essa palavrinha aqui, grega, ela pode se referir a um mensageiro celestial ou ela pode se referir a um mensageiro humano. No caso aqui, o pastor da igreja. Tá? É mais tranquilo, mais sensato entender que esse anjo que vai receber essa carta e vai ler, portanto, ele é alguém humano, não é? Portanto, é uma referência ao pastor da igreja. Seguindo a leitura do texto, nós vemos assim, ó: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Talvez fique um pouco difícil, né? Como assim? 7 Espíritos, 7 estrelas? Se você der uma olhadinha no capítulo 1 e 2, essas palavrinhas estrelas, candelabro, elas são autoexplicativas. O próprio livro de Apocalipse dá a interpretação do que essas coisas significam. 7 Espíritos de Deus aqui significa que a plenitude do Espírito Santo. O número 7 significa integridade, plenitude, completude, não é? É o Espírito Santo que, junto com o Filho e o Pai, foi enviado para o seu povo. E aqui eu quero que vocês notem uma coisa. Nós temos 7 igrejas, 7 ministros, que daqui a pouco a gente vai ver que são as 7 estrelas, e nós temos o Espírito Santo sendo descrito como esses 7 Espíritos. O que isso significa? Significa que para cada igreja do Senhor há uma porção do Espírito. Para cada igreja do Senhor há uma porção do Espírito, para que o Evangelho seja pregado, para que o ministério seja íntegro, para que o reino de Jesus Cristo avance por meio daquela igreja local. Mas isso se dá, irmãos, isso se dá somente pelo poder e atuação e graça do Espírito Santo. É isso que Jesus Cristo está falando logo nesse começo aqui. Ele está dizendo que o problema que Sardes está enfrentando, ele tem a solução. Ele tem a solução. E ele está muito disposto e pronto para resolver o problema dessa igreja que está passando por um período de crise muito profunda. Então vejam, é o Espírito Santo que traz vida espiritual às nossas almas. É ele que traz renovo espiritual às nossas almas. É ele que fará com que pessoas imorais e preguiçosas que estavam na igreja de Sardes voltem à ação, voltem ao serviço e arrependam-se dos seus pecados. É ele quem faz isso, irmãos. Não existe vida cristã sem poder e atuação do Espírito. Eu sei que nós somos reformados e quando nós tocamos nesse assunto a gente pisa em ovos, não é? Mas eu queria dizer a você que João Calvino não deveria ser conhecido como teólogo da predestinação. João Calvino deveria ser conhecido como teólogo do Espírito Santo. Pois em suas obras, nas suas institutas, ele enfatiza o poder, a glória do Espírito em edificar a sua igreja, em sustentar todas as coisas, em guiar os eleitos para a glória de Deus. Então, o poder do Espírito é que traz santificação, fervor espiritual, e só ele pode fazer isso. Não há obra humana que possa fazer isso. Não há nada que possa fazer isso. Somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso no poder do seu Espírito. E aí o texto continua dizendo
que Jesus Cristo, portanto, é aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus, não é o Espírito Santo, e as 7 estrelas. Aqui são os mensageiros, os pastores responsáveis pela pregação fiel do Evangelho da Graça, que são dons de Deus. Jesus está dizendo que ele tem esses líderes em suas mãos, mostrando que é ele quem tem a autoridade última e final sobre eles. Significa que esses pastores, esses líderes, esses homens, eles não têm autoridade em si mesmos. Eles não falam de si mesmos. A mensagem não é fabricada por eles. Eles não podem alterar a mensagem, eles não podem corromper a mensagem, eles não podem escolher o que eles vão pregar, e se eu pregar isso eu vou agradar uns, então eu vou pregar, não, mas se eu pregar isso eu vou desagradar outros, então o que eu faço? Não, então eu vou pregar, não, mas ele não faz isso. Ele simplesmente abre a Escritura e fala, assim diz o Senhor, e aplica o Evangelho como ele é. Doe a quem doer. Até ele mesmo recebe exortações e pauladas do Senhor em seus pecados, para que ele se arrependa também, cresça, né, junto com a congregação. Então notem, o ponto aqui que o Senhor Jesus está dizendo que ele é soberano sobre a igreja, que esses ministros que ele tem em suas mãos são dons dele mesmo para a sua igreja, que esses homens que são chamados para pregar de maneira viva e eficaz e poderosa na atuação e poder da graça do Espírito, são homens que são copastores de Jesus Cristo. Eles são pastores auxiliares de Jesus Cristo. E eles vão prestar contas a Jesus Cristo pela maneira como eles estão fazendo as coisas. Eles pregam e ensinam segundo a ordem e o direcionamento e a palavra do Supremo Pastor. O Supremo Pastor desta igreja local não sou eu, não é o André, é Jesus Cristo. Portanto, à medida em que nós nos afastarmos do Evangelho da graça de Deus, os irmãos são os primeiros a se levantarem. Olha, o Supremo Pastor está dizendo que você precisa se arrepender, porque você está desviando do seu caminho. Olha, eu queria lembrar da tua responsabilidade. Você está querendo fazer jogo político, isso não é legal. Você vai prestar contas do que você está fazendo. Percebem? É uma congregação madura, cônscia da sua responsabilidade, ciente da sua responsabilidade. Então, irmãos, esses homens prestarão contas um dia. Esses homens estão totalmente submissos ao Rei Jesus Cristo. Por isso que quando nós nos aproximamos de qualquer irmão da igreja, nós sempre vamos com as Escrituras, para mostrar que a mensagem não é nossa, que a palavra não é nossa, que a autoridade não é nossa, que os irmãos podem até nos rejeitar, mas ao fazer isso, vocês estarão, se nós estivermos sendo fiéis, os irmãos estarão rejeitando não a nós, mas ao Rei Jesus, que nos mandou ir até os irmãos e ensinar e exortar e disciplinar, caso seja necessário. E isso, irmãos, é natural e é comum em uma igreja local saudável. A autoridade final pertence ao Rei Jesus. Portanto, esse apego às Escrituras deveria estar profundamente enraizado em nossas almas. Sola a Escritura, não só na rede social. Sola a Escritura em nossos lares. Sola a Escritura em nossas almas. Esse apego às Escrituras demonstra o apego que nós temos ao Rei Jesus. Se não há apego às Escrituras, não há desejo pelas Escrituras, não há amor pelas Escrituras, não há amor por Jesus, não há conhecimento de Jesus. Há uma piedade falsa, morta, que é exatamente o que Sardes está enfrentando. E aqui está sendo confrontada em seus pecados. Além de nós termos visto as credenciais de quem está mandando escrever, o Senhor e Rei da igreja, nós vemos que ele conhece a sua igreja. Isso significa que nós podemos enganar muitas pessoas. Nós podemos vestir uma capa, mudar o nosso vocabulário, mas tem alguém que nós nunca conseguiremos enganar. Nunca. Que é o Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz, seguindo agora aqui no versículo 1 ainda. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e está morto. Aqui, no contexto dessas 7 cartas, quando aparece essa expressãozinha, conheço as tuas obras, geralmente ela vem acompanhada de um elogio. Conheço as tuas obras, que vocês perseveram e tudo mais, não é? Que vocês estão perseverando, que vocês são fiéis. Aqui, conheço as tuas obras é uma ironia. Porque o Senhor Jesus conhecer as obras da igreja de Sardes é que é o problema. Conhecer as obras de Sardes é o problema de Sardes. Porque não há o que elogiar nela. Veja, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Até aqui.
O problema dessa igreja, irmãos, não era perseguição judaica, não era perseguição romana, não era perseguição de ímpios, não era heresias destruidoras, hereges, falsos mestres, não é rondando a igreja, dentro da igreja. Não. Sabe qual era o problema dessa igreja? Uma profunda apatia e frieza espirituais. Esse era o problema dessa igreja. Deixa eu demonstrar para vocês o que isso significa. Apatia e frieza espirituais, talvez para alguns não traduza nada, né? Não significa nada, não entendo o que é isso. Mas veja como que isso se manifesta, tá? Na prática. Falta de afeto pelas coisas espirituais. Eu não tenho interesse pelas coisas espirituais. As coisas espirituais não são importantes para mim. Eu acordo na segunda, eu vivo a terça, eu chego em casa, tomo banho, eu janto, eu durmo e acabou. Eu vou vendo assim. Eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse. Isso não é importante. Eu não amo essas coisas. Eu não tenho afeto, eu não tenho coração. Mas, note o que está acontecendo aqui. Ao passo que na prática eu faço essas coisas, eu me considero um cristão. E eu acho que eu sou um cristão. E eu sou membro de uma igreja reformada. E eu tenho Bíblias e mais Bíblias de estudo em casa. Então eu provavelmente sou um cristão. Ao passo que o meu coração não é afetado em nada por essas coisas. Mas não para por aí. Se eu não tenho amor e não tenho afeto por alguma coisa, naturalmente eu não tenho interesse por aquela coisa. Eu não quero mexer com aquilo. Aquilo não me traz nenhum bem. Para que eu vou mexer com isso? Deixa que no domingo eu mexo na Bíblia. Não tenho interesse. Isso não me cativa, não é? Portanto, eu não tenho motivação. Eu não tenho motivação em servir os irmãos. Eu não tenho motivação em participar das atividades. Eu não tenho motivação em estar no culto. Eu só estou no culto porque senão vão me chamar a atenção, vão mandar mensagem, aquela coisa chata. Eu não tenho motivação. Daí eu sou indiferente. Se eu fizer ou se eu não fizer, tá tudo bem. Não tem problema. Amanhã eu faço, outro dia eu faço. Daí eu estou acomodado. Eu estou acomodado. Eu estou parado. Eu não vou nem para frente nem para trás. Paralisei. Daí eu estou completamente afastado das coisas do Senhor. E notem, só lembrando aos irmãos que essa carta não é endereçada a ímpios, tá? É uma igreja cristã. E isso tudo está acontecendo ali. Esse é o cenário da igreja em Sardes. Um afastamento do Senhor demonstrado em sua própria vida privada, que se torna pública pela falta de interesse pela vida da igreja. Eu não tenho interesse em me envolver na vida da igreja. É você aí e eu aqui. E ai de você se tocar na minha vida. Ai de você se vier falar alguma coisa comigo. Ai de você se vier me exortar em meus pecados. Irmãos, é bom a gente lembrar que em uma igreja saudável e bíblica não existe isso. A vida de todos nós está atravessada uma na outra. Não existe isso. Nós prestamos contas? Sim. Nós damos satisfação? Sim. Nós falamos porque faltamos ao culto? Sim. Essa assembleia solene é a mais importante da semana para nós? Sim. Nós servimos ao rei da igreja? Sim. Fazemos o que queremos nas nossas vidas? Não. Percebem? Esse é um coração que se caminha dessa maneira, é um coração profundamente apático, frio, morto, distante das coisas do Senhor. Pessoas de fora podem olhar a rede social da igreja de Sardes. Nossa, olha lá, a igreja de Sardes mandando missionários lá para a Coreia. Olha, a igreja de Sardes está treinando mais três seminaristas. Olha lá, a igreja de Sardes está plantando mais 3 igrejas lá na Zona Leste. Que bênção! É o pessoal de fora olhando as redes sociais da igreja. E o pessoal fica maravilhado. Nossa, olha lá, o pastor terminou o doutorado lá no Puritan Reformed Theological Seminary com o Joel Bick. Que bênção, eita! Os irmãos lá estão voando, vamos lá participar da formação ministerial deles, é o que eles estão lendo. Vamos lá, vamos lá! O pessoal de fora olhando. Maravilhado, que igreja modelo. Só que quem está de fora não consegue ver a decadência espiritual em que essa igreja se encontra.
Quem está de fora não consegue ver os problemas, os pecados rondando essa igreja. Não consegue ver o tamanho da crise que essa igreja está vivendo. Mas o Senhor Jesus, aquele que conhece profundamente o coração de todos, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele, que ele sabe o que se passa na sua alma agora, e sabe o que vai se passar daqui a 2 minutos, sabe o que vai se passar daqui a 3 anos. Ele que sonda mentes e corações de todos, conhece bem as obras do seu povo e as intenções dessas obras que são realizadas. Ele sabe por que você faz o que você faz. Ele sabe por que eu faço o que eu faço. Irmãos, não há lugar onde nós podemos nos esconder dele. Se nós formos o mais profundo abismo, lá estás. Se nós fizermos a nossa cama na mais alta alvorada, lá na montanha mais elevada, lá estás também. Se nós nos entregarmos à morte, nós o encontraremos. Se nós vivermos, ele está ao nosso redor. Não há para onde irmos, não tem como nos escondermos. Não é possível fugir de Jesus. De todas as 7 igrejas da Ásia, Sardes era a que apresentava menos fervor espiritual. Era a mais fria, por isso é chamada de morta. Irmãos, isso é muito sério. É uma igreja que é chamada de morta pelo rei da igreja. Não é Nero que está falando. Não é Policarpo que está falando. É o próprio rei da igreja olhando para essa igreja dizendo: você está morta. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu coração. Eu conheço a sua vida. Você está morto. Você está morta. Você pode ter boas obras como Sardes, uma boa reputação dos de fora, mas aos olhos do Senhor Jesus essa igreja estava morta. Eis o quadro revelador. O cristianismo nominal. Cristianismo de nome. Eu sou cristão por quê? Porque eu vou à igreja aos domingos. Eu sou cristão porque de vez em quando eu leio um versículo da Bíblia. É um cristianismo nominal. Só tem nome, mas não tem poder. É religião formal externa, que não tem coração, não tem afeto, levando às transformações necessárias. Não tem vigor espiritual, não tem vida, irmãos. É próspero externamente, tem vocabulário bom, cheio de ativismo religioso, mas não tem coração. Não tem coração. E sabe qual é esse cenário? O mesmo de Isaías da semana passada. Vocês oferecem os melhores sacrifícios. Vocês trazem as melhores ofertas. Vocês são muito zelosos em observar o sábado. Que maravilha, que exemplo que vocês são. Os salmos que são cantados, a métrica, que coisa maravilhosa. Os melhores músicos. Os melhores pregadores. Mas eu preciso dizer uma coisa a vocês. As orações de vocês são abomináveis. Eu não aguento mais as reuniões solenes de vocês. Eu estou farto de vocês. Porque vocês fazem tudo isso enquanto vocês estão com as mãos sujas de sangue, cheias de pecado, cheias de injustiça. É quase o mesmo cenário, irmãos. É Isaías no Novo Testamento. Aqui, o primeiro passo para a reforma e para o avivamento é reconhecer o nosso fracasso. Não tem saída, não tem desculpas. O primeiro passo para a transformação é reconhecer o nosso fracasso. Esse é o primeiro passo para a restauração. Não tem de, mas eu estou cansado, mas isso, aquilo. Não, Senhor, eu estou morto. Se o Senhor não fizer nada, eu continuarei assim, frio, apático, sem vida, sem motivação na vida cristã. Senhor, eu estou fracassado, Senhor. Eu tenho fama de que eu estou vivo. Digo que eu sou reformado. Subscrevo o meu 89. Tenho os catecismos que eu tanto amo, mas, Senhor, eu estou morto. Eu estou morto. Me visite, faça alguma coisa comigo, Senhor, porque eu estou morto. Irmãos, lembrem, nós podemos enganar pessoas por algum tempo. Podemos enganar pessoas por muito tempo. Podemos enganar pessoas até a nossa morte. Né? Tem pessoas que morrem só depois que vão descobrir, né, alguns escândalos da vida daquela pessoa. Podemos enganar pessoas por muito tempo, mas nunca podemos enganar o Senhor Jesus. Ele é o rei da igreja e tudo conhece. Os homens podem ficar impressionados com alguma demonstração de fingimento piedoso, mas Jesus não fica impressionado. Ele é aquele que vai dizer: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o seu coração.
Eu sei porque você está fazendo o que você está fazendo. Eu sei. Apesar dessa exortação dura, dessa exortação profunda, nós vemos o profundo coração amoroso de Jesus por sua igreja. Daí lembramos que as pessoas que mais nos amam são aquelas que vão dizer a nós as maiores verdades. As pessoas que mais nos amam não omitirão a vara doce da correção quando precisarmos. As pessoas que mais nos amam chegarão em nós e, quando for necessário, sim, falarão coisas duras. Chamarão a nossa atenção, porque querem o nosso bem. Querem a nossa vida caminhando em piedade e em justiça. Você quer saber se alguém te ama? Veja quando você está caminhando para o abismo, quem é que está batendo palma enquanto você vai para o abismo? E veja aquelas pessoas que estão se esforçando, brigando com você, lutando com você para que você não siga por essa estrada, porque você vai cair nesse abismo e a sua desgraça será grande. Aqueles que nos amam falarão as maiores verdades. E veja como o Senhor demonstra, portanto, o seu amor por essa igreja local, chamando eles ao arrependimento. E mesmo diante desse cenário tão triste, irmãos, aqui, vejam o cuidado de Jesus pela igreja de Sardes. Por mais fracos que essa igreja se encontrava, por mais fraca que ela se encontrava, por mais desgraçada que fosse a sua situação, por mais hipócrita que ela fosse, ainda assim o Senhor diz que não apaga o pavio que fumega e não esmaga a cana quebrada. Mesmo com uma exortação dura, com a vara da correção nas mãos, pronto a aplicar, Ele mesmo mostra onde está o remédio e Ele mesmo diz que Ele aplicará o remédio para curar a enfermidade dessa igreja. Então notem que essa ideia moderna de que você não pode discordar de alguém, você não pode ir corrigir alguém, porque senão você não ama, você está perseguindo, essa é uma ideia profundamente torta, que essas ideologias demoníacas e satânicas querem implementar na nossa sociedade, roubar e colocar no coração dos nossos filhos. Não, irmãos, não, não. O amor de Deus é posto sobre nós. Arrependa-se, o Filho foi dado. A vida eterna está disponível, porém, aqueles que rejeitam receberão a vara da correção. Receberão o inferno eterno, a justiça eterna de Deus. Agora, irmãos, vamos para o nosso segundo ponto. Vamos lidar com os versos 2 e 3. E agora nós vamos reconhecer o chamado de Cristo para a sua igreja. Vamos lidar com os versos de 2 a 3. Agora vejam Jesus Cristo apresentando a solução para essa situação terrível da igreja em Sardes, que mais uma vez está passando por um período profundo de decadência espiritual, de tal forma que ela é chamada de morta aqui. O verso 2 começa, ser vigilante. Até aí, parou aí. Nós encontramos mais um imperativo no texto, mais uma ordem no texto. Ser vigilante, seja vigilante, é hora de vigiar. E aqui, vigilante, irmãos, vigiar aqui significa estar em alerta. Estar em alerta, desperto, acordado. Significa ter cuidado. Significa manter-se acordado. Sabe quando você, não sei se já aconteceu com você, você está dormindo na madrugada, você acorda e está ouvindo um barulho? E você não tem pet nenhum na sua... Aí você já, opa, o que está acontecendo aqui? Você está desperto. O que está acontecendo? Alguém entrou em casa? O que é isso? É isso. É estar vigilante, atento ao que vai acontecer. E nós precisamos lembrar que vigilância é uma disciplina espiritual. Vigiar é uma disciplina espiritual, irmãos. Nós precisamos resgatar a disciplina espiritual da vigilância. É como estar atento aos passos dos inimigos, prever ataques, estar pronto para a batalha. É vigiar possíveis ataques internos e externos. É estar atento à guerra espiritual ao nosso redor. Claro, não como aqueles loucos da teologia da prosperidade o fazem, não é? Mas nós precisamos considerar que enquanto crentes há uma guerra espiritual ocorrendo, há uma guerra cultural acontecendo. Há pessoas prontas e dispostas a daqui a alguns anos pegar os nossos filhos e fazê-los soldados de seus exércitos para atirar em opositores. É uma guerra cultural séria. É uma guerra cultural profunda. E os nossos inimigos não brincam em serviço. Satanás não brinca de ser Satanás. Diabo não brinca de ser diabo. O pecado não brinca de destruir. Irmãos, vigilantes, nós somos soldados, guerreiros de Cristo. A igreja de Sardes se perdeu. Aqui foi um dos pontos que fez a igreja de Sardes se perder, cair. Parou de vigiar.
Acomodou. Ah, não preciso. Fazendo concessões. Ah, amanhã a gente faz, amanhã eu leio, amanhã eu oro. Ah, não preciso dessas coisas. Ai, como estou sendo radical. Percebe? E aí, o estado espiritual vai cada vez mais caindo. Você vai indo cada vez mais profundo no abismo. Daqui a pouco você já está racionalizando o pecado que você está cometendo. Esse chamado à vigilância, ele é um tanto quanto curioso, porque a igreja de Sardes havia um provérbio que rondava no mundo antes de Cristo e pouco depois de Cristo, aqui enquanto Sardes ainda tinha sua glória. Havia um provérbio que rodeava o mundo daquela época para descrever algo impossível de acontecer. Você quer fazer algo impossível? Esse provérbio era falado. Qual era esse provérbio? Era assim, ó. Vamos capturar a parte mais alta e fortificada de Sardes. É impossível. Porque é um grande centro militar. Não dá para conquistar Sardes. Mas o que aconteceu? Por duas vezes, Sardes se acomodou com a sua prosperidade, com seu poderio. Não vigiou o suficiente. Por duas vezes a cidade foi tomada. Na calada da noite, Ciro e Antíoco III, com seus exércitos, invadiram Sardes e devastaram Sardes e tomaram Sardes. Porque não vigiou. Irmãos, esse é o caminho da destruição. Esse é o caminho da apatia espiritual. Deixar de vigiar. Baixar a guarda, achar que está tudo bem. Meu irmão, se você baixou a guarda e está tudo bem com você, você está morto. Se você baixou a guarda e está tudo bem com você, e você diz que é cristão, você está morto. Você está como Sardes. Você deixou de vigiar. Você não é mais uma potência militar. Se nós baixarmos a guarda, irmãos, é isso que vai acontecer conosco. Sabe por quê? 1 Pedro 5,8 diz algo muito interessante. Veja só. Sede sóbrios e vigilantes. Agora Pedro falando. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você não precisa escancarar a porta. Não precisa. Não precisa escancarar a porta. Ele só precisa que você deixe a porta aberta. Nem encostado. Só deixa a porta destrancada. Ele se encarregará do resto. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. Isso é seríssimo. E qual é o coração da vigilância, portanto? Para nós erguermos essa grande fortaleza nas nossas almas, é reconhecer a supremacia de Jesus Cristo em todas as coisas. Esse é o coração da vigilância. Por que eu vigio? Por que eu guardo meu coração? Por que eu oro? Por que eu não abro brecha para o pecado? Por que eu não negocio tempo de oração em família? Por que eu não negocio leitura de oração em casa com os meus filhos? Leitura pessoal da Escritura? Por que eu estou atento às conversas no trabalho? Por que eu estou atento àquilo que aparece em rede social para mim? Por que eu estou atento aos sites que eu acabo visitando por aí na internet? Por que eu estou atento a essas coisas? Porque Jesus Cristo é supremo sobre a minha vida, eu pertenço a Ele. Se eu pertenço a Ele, eu sou uma nova criatura, há um novo modo de me portar, há um novo modo de viver, há um novo modo de pensar. Isso é ter vida espiritual. O contrário disso é morte. O contrário disso é apatia, frieza, uma total desconsideração pela pessoa e obra de Jesus. Mas o texto continua. O texto vai falar de ser vigilante e vai falar para consolidar o resto que estava para morrer. Ainda no versículo 2. Encontramos aqui mais uma ordem, um texto cheio de imperativos, cheios de ordem do nosso rei. O que significa consolidar aqui, irmãos? Fortalecer. Fortalecer o que está fraco. Confirmar o que está cansado. Reforçar, trazer um renovo. E isso é uma grande esperança, porque apesar de Sardes estar morta, ser chamada de morta aqui, nós temos uma sombra de esperança. Pois há algumas pessoas lá que não se dobraram, que não mancharam suas vestes, que não se entregaram ao pecado, que não foram absorvidos pela cultura pagã e mundana. Eles estão lá na igreja, são a minoria, sim, mas são esses aqui que vão, portanto, orar, que vão se entregar ao serviço, que vão se entregar ao trabalho, que vão pregar, que vão chamar as pessoas ao arrependimento, que vão aplicar o evangelho lá, que vão
trazer o poder celestial no poder do Espírito para que essa igreja floresça novamente. Para que essa igreja cresça novamente. Para que essa igreja seja viva, não só na aparência, não só no seu nome, mas de verdade. Então, aqui, veja, essa igreja está em crise. Crise profunda. Está tudo acabando. Está tudo falindo, irmãos. Quase não tem pregador no domingo. Quase não tem pessoas na igreja. O pessoal, em vez de estar observando o dia do Senhor, está por aí, está no estádio, está vendo novela. Está voando. Quase não tem gente no domingo. Um dos cultos não tem ninguém. Só aparece gente em um dos cultos. A igreja está em frangalhos. Não tem ninguém para fazer café. Não tem ninguém para vender livro. Tem livro lá, mas tem gente para comprar, mas não tem ninguém para vender. Então as pessoas pegam o livro e vão embora. A igreja está acabando. Está morrendo. E aí o Senhor chama um grupo dessa igreja que está lá. Para que as coisas que estão em frangalhos não desmoronem. Para que as coisas que estão sujas sejam limpas. Para que os livros sejam vendidos. Para que o café seja feito. Para que o nome do Senhor continue sendo honrado e glorificado neste lugar. Então há pessoas que estão sendo chamadas para fortalecer a igreja, para esquentar quem está frio, para chacoalhar aqueles que estão caídos, aqueles abatidos, para fortalecer a igreja. E esse é um chamado para todos nós. Os esforços não devem ser impedidos. Aqueles que estavam vivos, portanto, apesar dessa situação difícil, não deveriam deixar-se abater, mas deveriam se entregar ao Senhor, à sua graça, e continuar trabalhando pela igreja, apesar de todas as dificuldades encontradas. E o texto vai continuar. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então vejam, tem cenário de morte, pessoas estão morrendo, outras pessoas estão enfraquecendo, tudo isso acontecendo aqui, ó, no chão da igreja. Ministérios acabando, não tem mais evangelismo, está acabando, está morrendo. E então, essas pessoas que estão vivas são chamadas para não deixar essas coisas acontecerem, para se fortalecerem no Senhor e no seu poder. E o que está acontecendo aqui? A explicação é, por que isso precisa ser feito? Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Mais uma vez, Sardes tem fama de estar viva, tem fama de ser uma igreja influente, uma igreja rica, uma igreja abastada. Eram admiráveis as suas obras, porém, eram apenas externas. E esse é o ponto de Sardes. Faziam apenas para sair bonitos na foto. Falar, olha, estou aqui fazendo a leitura. Pá. Olha, estou aqui evangelizando. Pá. Olha, fomos lá na Praça da Sé, no centro de São Paulo, levar sopa. Pá. Só para sair bonito na foto. Não tem coração, irmãos. Não tem coração. É tudo pela fama, pelo reconhecimento humano, pelo poder político, pela influência, pelo dinheiro. Mas isso é rejeitado pelo Senhor. Esse formalismo externo, sem vida, só serve para lançar alguém no mais profundo abismo da condenação. Formalismo externo só serve para lançar alguém no mais fundo abismo do inferno, irmãos. Nós devemos rejeitar isso. Qualquer tipo de formalismo externo, sem vida, obras que são feitas sem poder, sem um desejo íntimo, sem um desejo verdadeiro de glorificar ao Senhor e de abençoar as pessoas, não só de ser visto pelos outros. Obras assim devem ser rejeitadas por nós. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos, Senhor, me perdoa, ó Deus, pois as coisas todas que eu estou fazendo são só para minha vanglória, são só para o meu nome. Eu quero ser membro naquela igreja só porque eu quero dizer que eu sou reformado. Eu quero ser membro naquela igreja porque lá eles são diferentes. Lá eu ouço uma coisa diferente, mas não tem coração, não tem arrependimento, não tem graça, não tem nada, não tem transformação. Não tem lágrimas de arrependimento. Não tem coração em chamas. Não tem poder do Espírito, não tem nada nas nossas vidas, vigor celestial nenhum. Portanto, nós precisamos sim reconhecer que falimos, que fracassamos, que estamos formalistas. Devemos rejeitar isso, irmão. Não dá. Não dá para a gente continuar assim, apático, frio, sabe? Vendo as pessoas indo para o inferno, vendo a família acabando,
Ver as pessoas frias, apáticas, não dá para a gente ver isso e ficar calado, ficar parado, sem fazer nada. Alguma coisa tem que ser feita. Nós precisamos nos mover, alguma coisa deve ser feita. Precisamos acordar, despertar, antes que esse chão abra e nos engula. Antes que a gente morra. Antes que o Senhor venha sobre nós, por causa da nossa desobediência. Mas agora vem, como é que nós devemos fazer isso então? Como é que nós devemos, portanto, avançar em reformas nas nossas vidas e crescer no Senhor, receber vida dele? O texto continua, verso 3, vamos avançar. Lembra-te, parou aqui, lembra-te. O texto vai dizer, mais uma ordem, mais um imperativo. Lembra, você precisa se lembrar. Sardes, lembre-se disso. Tem algo que você precisa revisitar no seu coração, na sua alma, Sardes. Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido. Agora, o Senhor Jesus vai conduzir o coração dessa igreja, morta, fria, respirando por aparelhos. O Senhor vai pegar o coração dessa igreja, vai pegar os olhos dessa igreja e os nossos agora, e o que ele vai fazer? Ele vai conduzir a nossa alma àquilo que nós temos recebido e ouvido. Esses dois verbos. Lembre-se do que você recebeu e do que você ouviu. E essa linguagem é muito comum na Escritura. Veja, Judas 1:17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. A referência aqui é o Evangelho da Graça de Deus. Eles receberam a tradição apostólica e eles ouviram o Evangelho da Graça de Deus. Essa lembrança, irmãos, não é simplesmente assim, eu esqueci a chave do carro. Hoje, por exemplo, o Mateus me salvou. Eu esqueci, eu fui amarrar o sapato, o Joninha estava ali comigo, ele me distraiu, eu esqueci o tablet em cima da cadeira. Aí eu estou vindo para cá, né, pensando no sermão, meditando no sermão, lembrando dos pontos, eu falei, cadê o tablet? Olhei no carro, falei para minha esposa, amor, cadê o tablet? Não sei, não coloquei na bolsa, esquecemos. Lembrei que esqueci o tablet, ficou em cima da cadeira. Não é esse tipo de lembrança. O tipo de lembrança que nós encontramos aqui é um hábito intencional. É algo que é feito de maneira intencional e contínua. É algo mais ou menos assim. Eu colo um texto bíblico na porta da minha geladeira. A primeira coisa que eu faço ao acordar, o que é ir no banheiro escovar os dentes, eu colo alguma coisa no espelho do banheiro. Intencionalmente eu estou me lembrando do Evangelho. Intencionalmente eu estou trazendo a glória do Evangelho à minha alma. O que eu gosto de fazer ao acordar? Colocar no jornal? Coloco um cântico. Vou ouvir o Evangelho cantado, vou cantar o Evangelho. A primeira coisa que eu vou fazer é isso, é exatamente isso. Esse é o ponto aqui dessa lembrança, de trazer a memória. Irmãos, o que é que nós temos ouvido todo domingo? Todo domingo, semana após semana, o que é que nós temos ouvido? É a mesma mensagem que a igreja de Sardes ouviu, que a igreja de Éfeso ouviu, que os colossenses ouviram. É a mesma mensagem pregada para Abraão, que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, que em Jesus Cristo os pecadores seriam salvos e justificados pela graça. É essa a proclamação que nós temos ouvido, domingo após domingo. É a proclamação de que a morte morreu por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que nós podemos dizer, irmãos, podem matar, podem perseguir, podem prender, podem triturar, podem esbravejar, podem bloquear, podem bater, podem fazer o que quiser com a gente, mas o rei Jesus Cristo nunca perderá uma batalha. Ele é rei soberano, ele é maior do que Davi. Ele não perde uma batalha e estamos unidos a ele para sempre. Nós podemos, junto com Salomão, cantar eu sou do meu amado e o meu amado é meu para sempre. Como nós lemos em Cantares 6:3. Estamos unidos a ele para sempre, irmãos. É isso que temos recebido? É o Evangelho da graça de Deus que temos recebido? É isso? De verdade? Será que é isso mesmo? Portanto, tem uma outra ordem no texto para nós. Lembre do que você tem recebido e ouvido. Lembrou? Lembrou? Agora, guarda e arrepende-te. Seguindo no texto. Mais duas ordens no texto, tá? Tudo imperativo aqui. Guardar. O texto aqui manda a gente guardar. O que isso significa? Significa se conformar à ação ou à prática de alguém a. Traduzindo, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes.
enganando-vos a vós mesmos. Aqui está outro... Vocês estão percebendo as concessões que Sardes fez? Deixou de vigiar, deixou de cuidar, esqueceu do evangelho, foi levando a vida na filosofia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Adotou essa filosofia aí, capenga. E aí, de repente, não está mais guardando o evangelho. O que significa? Não está aplicando o evangelho na vida. É exatamente isso. Esse guardar aqui significa exatamente isso. Aqui está a razão principal de todas essas. Tudo isso aconteceu por causa disso. Deixou de vigiar por causa disso. Deixou de orar por causa disso. Deixou de ter o seu coração inflamado pelo evangelho e pelo amor por Jesus por causa disso. Por quê? Deixou de colocar a fé em prática. Abandonou a aplicação do evangelho na vida, se tornou apenas um ouvinte. A igreja de Sardes se tornou uma igreja que ouve bons sermões. Talvez os pregadores lá nem fossem heréticos, porque a heresia não é problema lá. Bons sermões sendo pregados na igreja, bons livros sendo lidos, né, bons conteúdos sendo consumidos, mas nada aplicado na vida. Apatia espiritual, frieza espiritual. Depois eu vejo isso. Isso não é tão sério assim. Pensando bem, eu posso dar um jeitinho aqui. É isso, irmãos. Deixar de colocar a fé em prática, a gente talvez não veja isso a curto prazo. Mas a longo prazo, os desastres são caóticos. Os desastres são caóticos. E só a graça de Deus poderá nos tirar desse buraco que nós mesmos nos metemos. Quando isso acontece, quando nós ouvimos o Senhor falar e não aplicamos, e não nos arrependemos, o nosso coração ele vai endurecendo. Ele vai endurecendo. A nossa mente vai ficando cauterizada. A gente vai ficando duro. Sabe? O pecado ele vai dominando. De repente, aquele coração que antes era sensível ao evangelho, que antes lamentava o pecado cometido, agora ele já é duro. Ele já não sente mais tanto assim. Ele já não percebe mais tanto assim. Porque, o tempo foi passando e nada foi feito. Abandonar a palavra de Deus, irmãos, é um caminho para a morte. Sardes fez isso. E o Senhor nos chama hoje a não seguirmos o caminho de Sardes. Queremos reforma? Voltemos para a palavra. Queremos vida espiritual? Voltemos para a palavra. Queremos avivamento, fervor espiritual, aquela glória que nos alcançou nos primeiros dias de conversão? Voltemos para a palavra. Queremos lares piedosos, queremos filhos santos, queremos uma igreja operosa em servir os outros, dar sua vida pelo amor ao evangelho? Voltemos à Escritura, irmãos. É uma pergunta muito simples. Onde está o papel da Escritura na tua casa? Na tua alma? Cadê os versículos bíblicos que antes você decorava? Cadê? Eu não estou falando de caixa de promessa, não. Estou falando de você memorizar capítulos inteiros, cantar o evangelho, se deslumbrar com o evangelho todos os dias, como um bebezinho. Bebezinho, quando vê alguma coisa assim, fica espantado e quer pegar e quer ver. Cadê você assim com o evangelho? Cadê você olhando para a graça de Jesus Cristo e falando, Senhor, onde é que eu vou encontrar isso? Onde é que eu vou encontrar graça? Onde é que eu vou encontrar amor desse jeito? Em lugar nenhum. Onde está, irmãos, o nosso deslumbramento com as Escrituras? Sardes abandonou. Sardes virou as costas. E por isso, colheu os frutos. Além de um chamado a voltar a aplicar o evangelho na vida, de verdade, nós temos um chamado ao arrependimento. E esse arrependimento significa aquilo que a gente fala praticamente todos os domingos, que é ter uma vida mudada, mente e coração. Essa vida mudada, transformada, ela abandona disposições antigas, abandona hábitos anteriores. Esse arrependimento genuíno produz uma nova pessoa no aspecto espiritual da coisa. Agora essa pessoa muda hábitos pecaminosos, porque o coração mudou. Ela se alegra naquilo que ela odiava. E ela odeia aquilo que ela antes se alegrava. Ela não ama mais o pecado. Ela ama as Escrituras, ela ama o Evangelho da graça de Deus. Oh, meus irmãos, voltemos para Deus.
voltemos para a sua palavra, voltemos a nos maravilhar com o Evangelho. Se nós começamos no Espírito, por que estamos querendo nos aperfeiçoar na carne? Isso não é certo, isso não é correto. Nós precisamos continuar caminhando no Espírito e assim jamais satisfaremos os desejos da carne. Esse é o alerta do Senhor. Arrependam-se. Sardes, arrependa-se. Ainda há esperança. Ainda há sombra de vida aí. Eu posso visitar ainda vocês, eu posso restaurar vocês, dar vida a vocês, avivar vocês. Então arrependam-se, apeguem-se ao Evangelho. Tem que perder a amizade? Que perca. Tem que perder emprego? Que perca. O que é que tem que perder? Que perca. Mas cônscio de que o Senhor não abandonará. Ah, Senhor, eu preciso abandonar isso. Eu preciso abandonar aquilo. E eu me lanço completamente no Senhor. E Ele cuidará. Ele cuidará, irmãos. Ele cuidará. Sabe, é estranho nós, reformados, às vezes precisarmos ser lembrados de que Deus é soberano. Deus é soberano. Sobre as finanças, Deus é soberano na salvação, Deus é soberano na igreja, Deus é soberano no tamanho da nossa família, Ele que determina as coisas, Ele é quem reina, Ele é quem é soberano, Ele dá as cartas. Ele. E às vezes é estranho nós termos que lembrar dessas coisas, não é? Que o Senhor cuida do seu povo, que Ele não abandonará o seu povo nunca. E aí o texto continua, irmãos. O alerta. O alerta que o Senhor dá a Sardes. Ele diz assim, depois de dar toda essa palavra de esperança, todo esse chamamento amoroso, ele diz, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Vocês se lembram da apresentação de Jesus lá no começo? Aquele que tem as 7 estrelas, os 7 espíritos, é esse que está dizendo que virei contra ti. Ele está dizendo, virei contra ti. É exatamente isso que nós lemos aqui. Não, isso não é texto do Antigo Testamento, não. Não, é Novo Testamento, Apocalipse. Virei contra ti. O que é isso? É uma formulação de juízo. Eu virei. Se você não me ouvir, se você não se arrepender, eu virei. Isso deveria nos fazer tremer. Isso deveria fazer toda a nossa disposição de pecar em obstinação derreter. Lembram que Sardes foi 2 vezes tomada por falta de vigilância? Com certeza o Senhor Jesus não está falando isso à toa. Ele está dizendo que virá como um ladrão. Em outras palavras, quando vocês menos esperarem. A gente, quando está andando, não está esperando um ladrão, né? Senão, eu que estou treinando jiu-jitsu agora, né? O pessoal, o Marcelo e a galera está treinando jiu-jitsu aí. Se eu soubesse a hora que viesse o ladrão, eu estava aqui já. Pronto para chamar na guarda e tudo mais. Mas eu não sei a hora que ele vem. Eu não sei a ocasião que ele vai se aproveitar. Ele virá quando eu estiver distraído, claro. Porque se eu estou aqui assim, olhando para ele, vem me roubar, vem. Claro que ele não vai vir. Não vem. Ele quer você distraído, para pegar o seu celular e sair correndo. Então o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu virei como um ladrão. Quando você menos esperar, quando tudo estiver indo bem na sua vida, você está apático, está frio, não está aplicando o Evangelho na sua vida, está indo cada vez mais fundo na desgraça do pecado, está provocando a minha santidade, e você está tudo bem aí, está tranquilão? Espere. Quando você menos esperar, eu virei contra você. Só que nós precisamos lembrar um pouco mais das credenciais do Senhor Jesus. E Apocalipse 1:8 diz assim, ele se apresentando, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Sinceramente, eu não gostaria de ficar no caminho de alguém assim. Não gostaria. Então, essa é uma linguagem, irmãos, de juízo severo. Uma ameaça real para o povo da aliança. É uma presença judicial de Jesus. É ele visitando o seu povo em juízo. Não espere a sua família ser devastada pelo pecado para você se arrepender. Não espere o seu casamento ser destruído pelo seu pecado para você se arrepender. Não espere seus filhos serem devastados pelo seu pecado para você se arrepender.
Não espere a sua igreja local ser destruída, devastada, desolada, por causa do seu pecado, para você se arrepender. Não espere que a sua vida seja devastada. Não espere perder tudo que você tem, para que você comece a pensar em se arrepender do seu pecado. Não espere. Não espere. O Senhor nos chama hoje a nos arrependermos, irmãos. O Senhor nos chama hoje a considerarmos os seus doces chamados e as suas maravilhosas e graciosas ameaças. Ele está dizendo que caso não houvesse arrependimento, assim como foi em Éfeso, Éfeso tinha uma condenação se eles não se arrependessem. O Senhor disse que eles não se reuniriam mais como igreja. Eu vou tomar parte de vocês. Vocês não vão se reunir mais. O mesmo aconteceria com Sardes. Hoje, Sardes não existe mais. Você vai lá, só tem escombros. Não existe mais uma igreja lá cristã. Isso é uma evidência de que possivelmente Sardes não se arrependeu. Não há nada lá. O Senhor visitou Sardes em juízo. Isso significa, irmãos, que isso não está muito longe de nós. Isso pode acontecer com a gente. Se a nossa igreja não se arrepender, se seguir o caminho de Sardes, o nosso trabalho aqui pode acabar. E não vai ser por falta de gestão, não vai ser por falta de pregação, não, vai ser juízo divino. Nós precisamos considerar, irmãos, os nossos caminhos. A nossa família pode deixar de existir por causa do nosso pecado obstinado. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o Senhor Jesus pode vir em juízo sobre a sua vida amanhã por causa do seu pecado obstinado? Hoje? Nos próximos instantes? Já pensou nisso? Que toda a nossa família pode ser profundamente devastada, destruída por causa do nosso pecado obstinado? Pois isso pode acontecer, irmãos. Isso não é brincadeira, isso é sério. Isso pode acontecer conosco. E sim, devemos considerar, se somos filhos verdadeiros, seremos corrigidos cedo ou tarde. Se nós não somos bastardos, se nós não fomos abandonados, se nós somos filhos do Senhor, verdadeiros, eleitos do Senhor, nós seremos disciplinados sim com sua vara de ferro. Ele nos disciplinará até que nós nos arrependamos dos nossos pecados, pois nós somos amados, não somos rejeitados como os demais. Avançando aqui, meus irmãos, para o nosso terceiro e último ponto. Reconhecendo a promessa de Cristo, versos 4 a 6. E aqui a gente caminha para o final, tá? Ao passo de que nós temos essas ameaças para aqueles que não se arrependem, nós temos promessas para aqueles que seguem fiéis e para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Veja, primeira promessa de pureza. Versículo 4 diz assim: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Até aqui. Tá? Vejam, há um remanescente fiel em Sardes. E esse remanescente não sujou suas vestes com a imoralidade do mundo. Não entregou sua vida ao pecado, não entregou sua vida, não é, à mornidão, à frieza espiritual, nem aos valores do mundo. Esse remanescente é que tem permanecido santo e fiel. E, portanto, aqueles que, pela graça de Deus, têm caminhado em fidelidade, esses são chamados de vencedores. Não porque há alguma virtude neles, mas porque há méritos dados a eles ou aplicados a eles por Jesus Cristo. Então, como Jesus Cristo é o cabeça do seu povo, onde está Jesus Cristo está o seu povo. E onde está o seu povo? Assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Unido a Ele. Ele é o rei, não é? Ele é o cabeça do pacto. E assim como vai o rei, vai o reino e vão os súditos do reino. Então, essa vitória aqui não é, olha, eles fizeram boas obras, eles se mantiveram fiéis, não é? Eles caminharam em fé. Não é por causa deles, mas é por causa da obra de Jesus Cristo em favor deles. Então, não é uma vitória simplesmente, mas é uma vitória de Jesus Cristo evidenciada por meio de como eles estão caminhando em fidelidade. Eles não poderiam caminhar em fidelidade por si mesmos. Eles não poderiam caminhar em graça por si mesmos. Eles estavam mortos em delitos e pecados, não é? Até que o Senhor os visitou e trouxe, portanto, vida espiritual a eles. Que mérito há neles? Nenhum, não é? Que mérito há em Jesus? Todos. Portanto, o que está enfatizado aqui é que os cristãos fiéis, mesmo em meio a esse cenário difícil, os cristãos fiéis, eles são vitoriosos
por permanecerem puros em uma igreja que está cada vez mais impura. Eles estão crescendo em fidelidade em uma igreja que está crescendo em infidelidade. Esse é o ponto aqui. Não é? Sardes era uma cidade que fabricava vestes de lã e tinha nisso sua principal fonte de riqueza, né? Então eles se orgulhavam de fazer as melhores vestes, não é? Vestes brancas, brilhosas e tudo mais. Mas o Senhor Jesus está dizendo para eles assim, olha, as suas vestes estão contaminadas. Vocês costuram muito bem aí em Sardes, não é? A roupa de vocês é muito, muito bonita, mas as vestes espirituais de vocês estão todas manchadas pelo pecado. Então, tá tudo sujo aí. As vestes brancas aqui, irmãos, indicam pureza, indicam santificação, separação do sistema mundano. E essas vestes brancas são dadas aos santos pelo próprio Deus. É Deus quem dá essas vestes brancas a eles. Não são eles que vão lá e pegam essas vestes para si. Andar de branco, portanto, aqui, irmão, significa uma nova vida. Andarão comigo. Esse andar é um hábito, é um estilo de vida diário. Eles estão andando, eles estão caminhando. Então, andar significa uma nova vida. Uma vida santificada, uma vida transformada. Apesar de toda a controvérsia que há sobre esse assunto, nós precisamos lembrar de uma coisa. Que as nossas boas obras, para as quais nós somos predestinados, não é? Elas serão recompensadas. Haverá galardão celestial galardões dados aos crentes, presentes dados aos crentes, pela vida que eles tiveram aqui. Nós não temos tantas informações sobre detalhes disso, mas nós precisamos lembrar, sim, desse aspecto. Nós amamos o nosso Senhor, obedecemos porque o amamos, mas nós também precisamos lembrar que a nossa a caminhada cristã será recompensada pelo Senhor, porque Ele mesmo nos chamou para isso e Ele mesmo está nos dando isso. É tudo dele, não é? É tudo dele. Se obedecemos é por Ele. Se cremos é por Ele. Se o buscamos é por Ele. Se somos recompensados é por causa dele. Tudo é dele, sabe? Não há mérito nenhum em nós, mesmo quando falamos que há algum tipo de recompensa para nós nesse aspecto. Segunda promessa aqui é de segurança, versículo 5, parte B. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, que bendita e doce esperança para todos aqueles que estão em Jesus. Apesar das lutas, das aflições, o nosso nome nunca será apagado desse livro que foi escrito na eternidade antes que houvesse mundo. O nome de todos os eleitos foram escritos nesse livro. Né? E o Senhor Jesus diz que de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. É uma segurança que nós temos em Jesus. Por mais que nós, por vezes, estejamos fracos, caídos, passando por esses momentos difíceis que Sardes estava passando, vejam que promessa gloriosa. Olha, em mim vocês têm segurança. Em mim não há o que temer. Portanto, desistam das obras de vocês, desistam das riquezas de vocês, das glórias de vocês. Reconheçam logo o fracasso e a pobreza de vocês e venham a mim. E aí nós temos segurança, nós temos tranquilidade, nós temos paz. Não é? E a última e terceira promessa que nós temos aqui é a aprovação. Olha ali o finalzinho do versículo 5. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, que coisa gloriosa é essa? Ver Jesus como intercessor e como advogado diante do Pai em favor da minha vida. Desgraçado pecador, maldito pecador, horrível pecador. Em favor da sua vida, desgraçado pecador como eu. Maldito pecador, verme, desgraçado, herdeiro do inferno. Jesus se levanta e diz: Pai, eu o justifiquei. Pai, ele é nosso. Pai, esses aqui não, esses pertencem a nós. Eu os justifico, eu os defendo. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, eles são nossos. Eu os aprovo. Eles são dignos porque eles estão unidos a mim. Eles são aqueles eleitos porque eu me entreguei, eles são meus. Vejam, essa declaração do Senhor Jesus é a mesma que nós encontramos em Mateus 10, 32 e Lucas 12, 8. Mateus 10, 32 diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E Lucas 12, 8 fala exatamente a mesma coisa, só que sobre confessar diante dos anjos. Então o Senhor Jesus está lembrando aqui algo que ele falou aos seus apóstolos. Irmãos, que momento glorioso nós esperamos. O momento em que ouviremos a voz do nosso Rei, dizendo assim: vinde, benditos de meu Pai, venham, venham,
Entrai na posse do reino que vos está separado desde a fundação do mundo. Entrai pelas portas com júbilo, cantai, salmodiai, entrem no reino eterno que eu preparei para vocês. Venham, benditos, venham, deleitem-se na Jerusalém celestial. Deleitem-se em mim, vejam a mim, o Redentor de vocês, o amante da alma de vocês, aquele que vocês tanto esperavam ver. O casamento chegou, chegou as bodas do Cordeiro. Venham, venham, celebrem, eleitos do Senhor, entrem no reino eterno. Irmãos, nós ansiamos por esse momento, nós desejamos esse momento. É isso que nos motiva, é isso que nos move. É isso que nos faz olhar para todas as dificuldades e dizer: tudo isso está formando Jesus em mim. Ó Senhor, eu sou teu e tu és meu. Eu não pertenço a mais ninguém. O Senhor é a minha vida, o Senhor é o meu sol, o Senhor é a minha chuva, o Senhor é tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu sou teu. Nós aguardamos, irmãos, esse glorioso momento em que estaremos para sempre com o nosso Senhor. Mas, nós precisamos lembrar que também há uma palavra do Senhor àqueles que continuarem obstinados em seus pecados e não se arrependerem. Aqueles que seguirem assim ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Aqueles que seguirem obstinados em seus pecados ouvirão essas duras palavras de Jesus: para longe de mim, eu não vos conheço, eu não tenho parte com vocês. Vocês não são das minhas ovelhas, vocês me rejeitaram, então vão para a parte que lhes cabe no inferno eterno. Irmãos, devemos nos apegar e descansar nessas promessas gloriosas do Evangelho. A pureza prometida para nós, a segurança prometida para nós, a aprovação do Rei Jesus prometida para nós. Indo para as nossas considerações finais, irmãos. O que nós consideramos aqui até agora é o chamado à vida para uma igreja morta. E nós consideramos 3 maneiras de despertar, portanto, dessa frieza espiritual, dessa mornidão, dessa apatia, dessa morte espiritual. A primeira maneira é reconhecendo o diagnóstico de Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele diz à sua igreja. A segunda maneira é reconhecendo o chamado gracioso de Jesus Cristo ao arrependimento. E o terceiro é reconhecendo a promessa que Jesus Cristo tem para o seu povo e continuar caminhando nele. Irmãos, lembremos, uma vida morta, apenas de aparências, logo, muito em breve, receberá juízo do Senhor. Uma vida de aparências, logo, queimará. O seu fingimento em usar o nome de Deus em vão não irá muito longe. Lembre, Deus é zeloso por seu nome. Ele preza por sua reputação. Mas em Jesus Cristo, no poder de seu Espírito, nós temos vida verdadeira. Nós temos avivamento verdadeiro, nós temos vivificação, nós temos graça, nós temos santificação em Jesus Cristo, irmãos. E é a Ele, portanto, que nós precisamos ir. Nele que nós precisamos descansar, nele que nós precisamos nos lançar. E o texto finaliza dizendo no versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam, o Senhor Jesus começando com o Espírito Santo e o Senhor Jesus finalizando com o Espírito Santo. Mostrando mais uma vez que Ele tem todo o poder e toda a disposição em dar porções graciosas de si mesmo, do seu doce e bendito Espírito, para que nós sejamos renovados, fortalecidos e experimentemos um renovo nas nossas almas da graça do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, então, nessa hora? Enquanto oramos, nesse momento, reflita um pouquinho, pense, tudo isso que foi dito, como está a sua alma diante dessa exortação do Senhor a nós nessa noite? Como que está o seu coração? Você tem fama de estar vivo, quando na verdade está morto? Olha ao Senhor.
Pai Santo, obrigado, Senhor, por sua palavra de exortação tão amorosa em nosso favor. Nós não temos palavras para agradecer, Senhor. Obrigado por expor nossa falsa piedade e por demonstrar como estamos mortos e perdidos, apesar da fama que temos de estar vivos. Bendito Jesus, obrigado por, junto do Pai, nos dar seu glorioso Espírito. Como o Senhor começou a boa obra em nós, nós não podemos terminá-la sozinhos. Complete-a em nós, Senhor, fortalecendo nosso vigor espiritual, aumentando a influência purificadora do Teu Espírito, dilatando nosso coração para amá-lo mais, ajudando-nos a distinguir entre a mera aparência de vida e seu real poder, entre o verdadeiro e o falso. Bendito Espírito, inflame as nossas almas com Teu Evangelho. Dá-nos uma renovação espiritual sem igual. Só não nos deixe seguir assim, Senhor, frios, apáticos e indiferentes. Aviva, Senhor, a Tua igreja. Aviva o Teu povo. Aviva-nos, Senhor. Nós oramos assim, em Jesus Cristo. Amém e amém.